Hoje, 29 de abril de 2025. O Congresso hoje está pegando fogo. Eu não estou acreditando em tudo isso que está acontecendo. Tanto dinheiro descontado nas costas dos mais vulneráveis, na folha de pagamento desses aposentados e pensionistas. E tudo isso se transforma em um jogo literalmente partidário e político, e dando menos importância a esses cidadãos que foram lesados. A maioria deles nem sequer sabia o que estava acontecendo. Eu estou com nojo da política brasileira, de tudo isso, dessa narrativa. Eu não sou nem direita e nem esquerda. Não estou apoiando nenhum nem outro. Mas eu já tenho meus olhos bem abertos diante de uma narrativa que estão costurando. Vá pesquisar, vá estudar, vá abrir seus olhos. Bom, as notícias de hoje. Deputados do PT vão culpar o presidente, o ex-presidente, por fraude no INSS. É o que diz o jornal Poder 360, que vai acontecer hoje uma ação pública com lupe no Congresso. E outra coisa, o UOL, Economia, publicado no dia 5/3 de 2019. O presidente Bolsonaro proíbe cobrar contribuição sindical no salário aí dos aposentados e pensionistas. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória, MP 873, que muda as regras da contribuição sindical paga pelos trabalhadores. O texto foi publicado em edição extra. Gazeta do Povo. Em 2022, Congresso revogou lei de Bolsonaro contra fraude em descontos do INSS. Em 2022, o Congresso revogou uma medida provisória que estava em vigor contra fraudes. E essa medida provisória tinha lá que a cada 2 anos os sindicatos e associações teriam que atualizar seu sistema para cobranças legalmente devidas. Apenas aqueles que autorizassem a cada 2 anos teriam que ter suas atualizações de dados dos cidadãos. E aí? De quem é a culpa? Minha é que não é. Vamos ao assunto, de fato, que traz no site Gazeta do Povo. Está na descrição, publicada hoje. Bom, traz a seguinte matéria. Parte da matéria, acontece que, diante dos relatos constantes de prejuízos para aposentados e pensionistas, em junho de 2019, o então presidente sancionou a medida provisória 871/2019, que coibia fraude nos benefícios do INSS. Entre os dispositivos aprovados, a medida provisória passou a exigir que o desconto fosse reavaliado pelo menos pelos sindicatos a cada 2 anos, e essa regra obrigava
os sindicatos a comprovarem as autorizações dos seus afiliados para manutenção desses descontos. A sanção da medida provisória mobilizou entidades sindicais e parlamentares do PT que viram na edição de outra MP, no ano eleitoral de 2022, a chance de revogar a regra sobre a obrigatoriedade de comprovação das autorizações para esses descontos. O texto original da medida provisória 1107 tratava sobre a criação do microcrédito digital e sequer mencionava o texto dos descontos. Ao pressionarem pela revogação da regra antifraude, as entidades sindicais alegaram dificuldade em obter as comprovações das autorizações. E os sindicatos disseram ter mais de 7,2 milhões de afiliados, o que inviabilizava a obtenção das comprovações. Então, era para revogar o que o ex-presidente tinha feito para a obrigação de cada 2 anos atualizar os seus dados com situações legalizadas de autorização de desconto em folha de aposentados e pensionistas e, segundo associações de sindicatos, em 2022, diziam que não tinha condições de atualizar a cada 2 anos, pois eles possuíam na época 7,2 milhões de afiliados. Isso começou de 2022, depois da revogação dessa medida provisória. Bom, vamos o artigo aqui para que vocês possam entender melhor. Publicado, ontem, dia 28/5/2025. Como vocês estão vendo aqui, deputados federais do PT querem que a conta das fraudes no INSS fique com o ex-presidente da República. O site apurou, apesar da operação ter sido deflagrada pelo governo atual, os petistas defendem que a estratégia governista seja jogada a culpa no governo anterior e destaca que foi o governo atual quem investigou. Essa narrativa cai para aqueles que estão dentro da bolha política, seja de direita, seja de esquerda. Porém, para mim, ela não faz nenhuma cosquinha. Pode falar o que quiser. Eu sei o que fizeram no verão passado. Por exemplo, um dos deputados ouvido afirmou que, mais do que saber em que período a fraude foi mais intensa, é importante que a investigação divulgue qual foi o governo que mais firmou contrato com as entidades e que estavam fazendo os descontos indevidos no pagamento de aposentados e pensionistas. A mentira, ela corre rápido. A verdade anda bem devagar, mas ela chega. Outro disse que deve haver uma investigação profunda e que chegue ao nascedouro da ação criminosa, abro aspas, puna todos os envolvidos, fecho aspas. O levantamento mostra que 6,505,8 milhões de repasses do INSS aos sindicatos e entidades desde 2019, em torno de 4.147.008 milhões, em torno de 63,75% se deram em 2023 e 2024. A estratégia dos deputados se ampara na informação de que órgão de controle do governo atual, segundo os quais havia dado suspeito desde 2019,
governo quando o Brasil era o presidente ex-Bolsonaro. A auditoria da CGU, no entanto, indica que os descontos feitos pelos sindicatos e entidades aumentaram de forma considerável nos 2 anos anteriores, 2023 e 2024. A CGU verificou indícios de ilegalidades nos descontos associativos dos benefícios previdenciários e o relatório da auditoria, finalizando em setembro de 2024, divulgou na quarta-feira, dia 23, que indicou que 97,6% dos aposentados e pensionistas do INSS tiveram descontos indiretos não autorizados. Tiveram descontos diretos não autorizados em seus benefícios pagos aí pelo INSS. O órgão entrevistou em torno de 1.273, onde a gente já sabe que a maioria teve descontos sem nem sequer ter noção, certo? Então, de acordo com a CGU, o valor de desconto realizado em 2022 foi de 706,2 milhões. Já em 2024, subiu para 2,8 milhões. O ministro da Previdência, do PDT, está confirmado para falar em audiência pública da Comissão da Previdência e Assistência Social da Câmara, hoje, dia 29, às 14 horas. Lupe prometeu aos integrantes do colegiado apresentar abro aspas, vasto material, fecho aspas, para se defender das acusações de omissão, atas das reuniões da CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, mostra que Lupe foi alertado sobre as irregularidades em junho de 2023, mas só começou a agir em abril de 2024. Então tá aí, mais uma estratégia. Estratégias, narrativas comerciais, vídeos, falácias, não me importa. A verdade, ela vai aparecer. Estamos lidando com a política, mas esse mundo, quem domina todas as coisas, quem tem o poder na mão, é Deus. E na hora certa, a verdade chega. Doa a quem doer.